ideia para passar para vocês é que o comanejo ele tem suas especificidades bem diferentes da medicina hospitalar aplicada para paciente clínico. Então, a gente já está vendo isso, essas dificuldades em vários hospitais. Se eu não tiver um cirurgião parceiro, né, um ortopedista, um neurocirurgião parceiro, para implementar o comanejo clínico cirúrgico, eu não vou conseguir implementar o comanejo. Então, a gente vai falar lá no início que um dos critérios fundamentais para o envolvimento e para iniciar esse modelo assistencial envolve o engajamento dos cirurgiões, ou dos oncologistas, ou dos obstetras, enfim, dependendo do comanejo. Em não tendo essa parceria, normalmente a gente nem inicia o processo. Isso é uma das questões bem importantes. É diferente da medicina hospitalar, que tu tem um pacote, né, um grupo de pacientes que o próprio hospitalista está assistindo diretamente o paciente. Então, esse é um dos pontos bem importantes da atuação. Passa o próximo, Cássia. A partir daí, a gente vai... Ele é tão inovador, eu acho que é importante para quem entendeu o que é comanejo, né? A gente sai daquele modelo tradicional, em que eu tenho um médico assistente, que é um médico assistente que faz assistência direta dos pacientes, e eu tenho outros subespecialistas que vão vendo o paciente à medida que for necessário. Então, se eu tenho um problema renal, eu vou chamar um nefrologista. Se eu tenho um problema cardíaco, eu chamo um cardiologista. Um problema pneumológico, eu chamo o pneumologista para dar uma consultoria, uma interconsulta, um parecer, para dar uma opinião, né? Ele não vai botar a mão no paciente, né? Ele não vai prescrever. Aqui não, aqui a gente está falando de um compartilhamento de responsabilidade. Eu passo a ter 2 médicos assistentes. E esse é o grande modelo, né? Então, eu divido a minha assistência cirúrgica para o cirurgião e assistência das demandas clínicas do paciente cirúrgico com o hospitalista. Passa o próximo. A partir daí, a gente viu que essa expansão no modelo americano, você vê que aqui já que é de 2012, 94% dos pacientes adultos em 2012 tinham comanejo clínico cirúrgico nos Estados Unidos e 3/4 destes no pediátrico. Próximo. Então, ele é muito, evidentemente, de sucesso. Ele envolve uma colaboração entre profissionais, essa é uma questão super importante, mas ele é um modelo, enfim, que não tem como se retroceder. Ele é um modelo que acabou, tá tomando conta também aqui do cenário brasileiro. Próximo. A partir daí, a gente olha o modelo tradicional. Esse aqui é um modelo tradicional tanto para o hospital privado como público. Eu tenho um paciente cirúrgico que eu vou ter sempre uma demanda pré-operatória. O paciente, cada vez mais, ele é mais idoso, então ele tem outras comorbidades. Ele vai ter insuficiência cardíaca, ele vai ter diabetes, ele vai ter demência, insuficiência renal. E, muitas vezes, ele vai ter alterações pós-operatórias que são múltiplas, né? Pode ser desde um delírio a uma infecção não relacionada ao sítio cirúrgico, como distúrbios eletrolíticos. Próximo. Quando a gente olha o modelo tradicional, ele é um modelo que envolve muitos especialistas. Então, caso eu tenha um problema pré-operatório, eu vou sempre chamar o anestesista e o cardiologista. E vocês sabem bem que não é muito a praia do anestesista fazer uma avaliação pré-operatória ampla e abrangente muito tempo antes da cirurgia. Então, é muito comum, tanto para hospitais públicos como privados, no dia da cirurgia eu dou uma olhadinha no paciente e carimbo como se fosse um pré-operatório, mas do ponto de vista de demanda do paciente, ele acaba não sendo suficiente. E a partir daí, próximo, a gente vai, conforme a doença que o paciente tem, eu vou chamando o meu subespecialista. Então, se eu tiver uma insuficiência cardíaca, eu chamo um cardio, se eu tiver uma diabetes, eu chamo endócrino, se eu tiver uma insuficiência renal, eu chamo nefro. E caso eu tenha complicações no pós-operatório, eu chamo o especialista da complicação. Então, se o paciente saiu da casa, né, delírio, eu vou chamar o neuro, e assim vai. Tá? Isso, obviamente, faz com que todas essas especialidades estejam sendo organizadas ou lideradas pelo cirurgião. Evidentemente, o próximo, isso não funciona. E a gente acaba tendo um nó assistencial do ponto de vista do sistema. Ele não é um sistema enxuto. O slide próximo vai mostrar para vocês como é que é o modelo lógico, enxuto, em que o hospitalista faz o pré-operatório, é o hospitalista que controla todas essas comorbidades e o hospitalista que evita as complicações pós-operatórias, que quase sempre são clínicas, né?
complicações pós-operatórias, em 70% das vezes, são clínicas não relacionadas ao ato cirúrgico. E aí eu tenho um hospitalista que centraliza esses cuidados, solicita avaliação para o subespecialista, se for necessário, e ele passa esse caso para o cirurgião, e o cirurgião acaba cada vez mais focado no ato cirúrgico e no que envolve o ato cirúrgico, enfim, no pré e pós-operatório. Próximo. A partir daí vocês conseguem ver as curvas, elas vão aumentando. Reparem que nós estamos falando da década de 90. Então, esse assunto, ele tem aí mais de 20 anos, indo para 30. Mas reparem que a gente começa a ter, enfim, médicos generalistas, aqui os hospitalistas na linha do meio, subindo cada vez mais ali por 2000, a sua porcentagem de pacientes em comanejo, e a gente começa a ter menos subespecialista vendo o paciente em comanejo. Vira uma área grande de atuação. Próximo. A partir daí, a gente consegue ver que todas as especialidades começam a ter um aumento do comanejo, mas principalmente aqui na linha rosa vascular, na linha azul a ortopedia, na linha azul claro a cirurgia geral e a urologia e a cirurgia cardiotorácica não muda muito. Então, a gente tem especialidades que começam, vocês vão ver nos próximos slides, a desenvolver cada vez o modelo de comanejo. Próximo. A partir daí, pode passar 4 vezes, Cassi, a gente tem basicamente 4 grandes forças que são super favoráveis ao comanejo. Uma das questões principais é que a maioria dos grupos de hospitalistas já trabalham em comanejo. A gente fez uma pesquisa, isso já tem algum tempo, pela Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, e a gente viu que 70% dos hospitalistas em 2017 faziam também comanejo. A maior parte dos cirurgiões, ele gosta disso, né? E ele alivia a sua demanda clínico-assistencial. A gente acaba criticando o cirurgião, mas reparem que o cirurgião ele tem que estar em duas áreas ao mesmo tempo, no mínimo. Ele tem que estar no bloco cirúrgico, na sala de recuperação, e ele tem que estar na enfermaria. A gente não consegue estar ao mesmo tempo em 2 espaços. Então, cada vez mais, a gente deixa a enfermaria, deixa os leitos para o hospitalista e deixa o bloco cirúrgico para o cirurgião. Os hospitais apoiam o modelo, e a gente tem uma grande satisfação, né, do paciente, que acaba tendo uma referência médica mais constante, né? A gente cansa de ver os pacientes não conseguindo falar com seus cirurgiões, e agora eu tenho um médico, que é o hospitalista, que acaba sendo essa interface com a família e com os pacientes. Próximo. A partir daí, evidentemente, a gente cada vez mais tem médicos sendo formados de forma técnica. Então, cada vez mais eu tenho médicos super especialistas em procedimentos cirúrgicos. Cada vez mais os pacientes são idosos e doentes e são mais complexos, tanto os pacientes como os procedimentos. Então, essa demanda não fecha, né? Se eu tenho um mercado cada vez mais, um especialista cada vez mais especialista em atuar no bloco, cada vez mais eu tenho pacientes doentes com problemas clínicos, com diversas comorbidades, eu preciso ter o hospitalista comanejando, coassistindo esse paciente. Próximo. E a partir de toda essa questão, e essa é uma questão importante, né? Se a gente conseguir aumentar a produção cirúrgica, eu consigo aumentar o meu faturamento. Por isso que os hospitais tanto gostam do comanejo, né? Eu consigo diminuir complicações, eu consigo girar mais o leito, né? Então, a gente tem um caso agora super recente que nos chamou a atenção, em que a gente implementa a medicina hospitalar num hospital grande, filantrópico do sul do país. E a gente percebe, numa fala do próprio diretor, que é cirurgião, que ele comenta, ele diz, olha, qual que é a mágica de vocês? Porque toda segunda-feira, quando eu chegava, o hospital chegava para operar os pacientes, a gente tinha inúmeros cancelamentos cirúrgicos, porque eu não tinha leitos para receber o paciente depois da cirurgia. Então, eu não girava meu leito e, com isso, eu não tinha leitos para receber o paciente pós-operatório e, logo, eu não posso operar. E a gente conseguiu mostrar para ele que, bom, se a gente conseguir melhorar todo o modelo, né, essa mágica que é a medicina hospitalar e o comanejo, eu consigo girar melhor o leito, e aí eu consigo efetivamente que o paciente certo esteja no local certo, no momento certo. Então, esse é o ponto principal. E aí, esse próximo slide ele é bem elucidativo para a gente saber o que é consultoria, parecer e interconsulta, depende do estado, próximo, e o que é comanejo. Então, a consultoria é reativa. Então, se o ortopedista me chamar para ver o paciente, eu vou lá ver. O comanejo, não. A gente define pacientes e define condições pré-determinadas que automaticamente se acionam o comanejo.
o sistema eletrônico pode acionar, a enfermeira pode acionar, mas eu não preciso sequer que o meu ortopedista, neurocirurgião, cirurgião vascular perceba a necessidade clínica do paciente. Eu na consultoria, na interconsulta, eu trabalho problemas específicos. Então, eu estou chamando a doutora Ana para resolver um broncoespasmo no meu paciente. E ela vai lá e olha o foco dela, que é, como pneumologista, olhar o broncoespasmo. Quando eu trabalho no comanejo, eu estou olhando todo o cuidado. Eu estou vendo que o paciente está recebendo líquido demais, eu estou vendo que o paciente não está nutrido de forma adequada, e eu também vou, obviamente, manejar o broncoespasmo do paciente. A consultoria, eu não tenho nem permissão para prescrever, eu tenho que solicitar para o médico assistente que eu faça a prescrição. No comanejo, eu tenho completamente livre a ideia de ajustar o cuidado para problemas clínicos, e essa é uma questão importante, nós vamos abordar isso no futuro, né? O objetivo do hospitalista não é ser o médico único do paciente, então eu não posso substituir, eu não posso ficar orientando, por exemplo, questões anestésicas ou pós-operatórias que são pertinentes ao cirurgião, mas eu começo a trabalhar todo o cuidado clínico, inclusive organizando o plano terapêutico para a alta hospitalar do paciente. Na interconsulta, eu não participo do processo de alta. E no comanejo, eu participo tanto do processo de alta que, inclusive, eu trabalho atividades, enfim, que são também pertinentes ao modelo extra-hospitalar. Porque de nada a gente adianta pensar no processo hospitalar se eu tiver obstáculos, né, que façam fora do sistema, né, que façam com que eu não consiga deshospitalizar. Eu preciso no oxigênio domiciliar. Quem pediu? Qual foi o motivo? Eu preciso do treinamento da família com relação à sonda vesical de alívio. E assim vai. Próximo. Então, a gente percebe de forma muito interessante que o comanejo agrega muita qualidade e segurança assistencial, próximo, fazendo com que seja o modelo ideal, né? Uma das questões importantes, próximo, é que não são todos os pacientes cirúrgicos que se beneficiam do comanejo. Então, a gente sempre fala, por exemplo, um menino, um adolescente que tem uma apendicite, tranquila, ele opera hoje, vai embora hoje ou amanhã, com hospitalista ou sem hospitalista. Se eu tenho um menino que cai numa moto e fratura uma mão, um antebraço, também. Eu vou ter que operar o paciente e ele tem que ir embora. Eu não tenho problemas clínicos ou problemas de fluxo, complexidade do plano terapêutico que justifique eu ter um hospitalista. Então, essa talvez seja uma das coisas mais importantes para hoje, gente. Não peguem, diferente da medicina hospitalar para paciente clínico, que eu vou calcular o número de médicos baseado no número de leitos que eu tenho. Então, se eu tenho 30 leitos, eu vou precisar de tantos médicos. Aqui não. Eu preciso estudar minha demanda. Eu preciso ver quais são os pacientes que têm benefício do comanejo próximo. E esse estudo do JAMA, de 2014, é um estudo muito bonito para mostrar, enfim, aqui em pacientes com colectomia ou até ou cirurgia de quadril, enfim, que a gente tem ainda uma porcentagem grande de pacientes que têm consultoria, e a gente ainda, e é interessante que ele acaba tendo um desempenho, anotem esse artigo para estudar, porque ele é bem interessante, mas mostrando, enfim, que a gente ainda tem em 2014, um subdimensionamento. Esses pacientes são os pacientes que se beneficiam do comanejo, mas ainda ele não ocorre em tão grande monta. E a gente começa a olhar esse dado interessante, eu vou trazer também um estudo nosso aqui do Grupo Hospitalar da Conceição, mostrando, e o título dele é muito interessante. Mark Williams foi um dos grandes hospitalistas nos Estados Unidos, foi chefe do Serviço de Medicina Hospitalar de Chicago, e ele mostra que, às vezes, o comanejo, ele salva os pacientes, ele resgata, né, próximo, os pacientes cirúrgicos. E aí ele consegue mostrar de forma muito interessante, aqui vocês enxergam, que ajustando para diversos fatores, o comanejo na população dele diminuiu mortalidade. Não é comum a gente encontrar estudos de diminuição de mortalidade, esse é um deles, tá? Mas o que é muito comum é que ele diminui muito o tempo de internação. Reparem que a gente diminui aqui o tempo de internação em 2,6 dias. No modelo americano. No nosso modelo, a gente consegue ver isso de forma muito mais proeminente. Próximo. E são N evidências, muito na ortopedia e na neurocirurgia, próximo, mostrando que pacientes ortopédicos, que são uma população muito idosa, é muito comum ter fratura de fêmur e quadril, e representa nos Estados Unidos, em 2012, 10 bilhões de dólares. E é importante que a gente diz, olha, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, mas onde é que está indo o dinheiro, né? Como é que eu estou gastando o recurso, né?
a gente observa que esse protocolo que eles desenvolveram, que é um protocolo muito interessante, em que todos os pacientes com fratura de bacia, enfim, eles entravam no comanejo ortopédico automático, próximo, a gente consegue ver de forma muito interessante o ganho. Então, eu saio de 9,9 dias de tempo de internação para 7,1 dias, quase 13 dias de diminuição. Eu saio, e aqui é uma coisa muito interessante, de 48% dos pacientes tiveram admissão na UTI para só 23%. O tempo dos pacientes que ficaram na UTI sem o comanejo foi 8 dias, o tempo com o comanejo foi cerca de 2. E a gente mostra de forma muito importante que se diminui muito o custo com esse paciente, que era de $52 mil por paciente e virou com o comanejo $38 mil. Então, de forma muito clara, para quem tem pacientes com um perfil mais complexo, não existe modelo mais efetivo do que o comanejo clínico cirúrgico. Próximo. A partir daí, a gente entra nesse estudo. Esse aqui foi um dos primeiros grandes estudos do comanejo. Eu vou trazer um pouquinho além do estudo, enfim, mas isso é minha de vida. Não sei se vocês sabem, enfim, eu acabei ficando um tempo na Mayo Clinic e tive o prazer de conhecer essa autora principal desse artigo, se chama Jean Huddleston. A Jean foi presidente da Sociedade Americana de Medicina Hospitalar e ela, sempre muito ativa, estava muito insatisfeita com a qualidade de cuidado que os pacientes cirúrgicos recebiam no melhor hospital do mundo, que é a Mayo Clinic. Então, é importante a gente ver que, independente da qualidade do hospital, a prestação de qualidade assistencial, ela ainda depende do modelo. Então, eu tenho um hospital que é brilhante, um hospital de excelência, que é a Joint Commission. Não significa que no meu dia a dia eu tenho um cuidado de excelência à beira do leito. E isso a Jean mostrou na Mayo Clinic, só para a gente trazer. E a Jean Huddleston é casada com o Paul Huddleston. A Jean é hospitalista, o Paul é um cirurgião ortopédico de coluna. E eles, muito insatisfeitos com o cuidado, eles olharam e tinham ao redor de 60 leitos de internação ortopédica na enfermaria que o Paul era o chefe. Então, eles criaram, e aí é muito interessante o nome eles criaram, não foi nenhum time de ortopedia, nem um time de medicina hospitalar. Eles criaram o HOT Team, né? O HOT, Hospitalist Orthopedic Team. Um time em que internava, então não internava nem para ortopedia, nem para medicina hospitalar, internava para o time que era chamado de medicina hospitalar e ortopedia. E esse time, de forma muito coesa, mostra de forma muito clara aqui no artigo do Annals of Internal Medicine, que houve uma diminuição muito importante de complicações, quase sempre pós-operatórias. E lembrando, de novo, que o cuidado da Mayo Clinic é muito de excelência. Então, quanto melhor o cuidado, mais difícil, né, evidentemente, é melhorar o cuidado. Né? Se eu tenho um hospital que trabalha pior, a gente tem um ganho maior. Reparem o tempo de internação, e isso é interessante, né? Nós estamos falando de 10%, eles diminuíram do tempo de internação ajustado, indo de 5,6 dias para 5,1 dias, para pacientes, enfim, com artroplastia de quadril e joelho. É muito isso, gente. E aí, se a gente for trazer isso para o Brasil, esse número é mais do que 10%. Mas, sem dúvida, o nosso tempo de internação é muito maior do que 5 dias. Então, de forma muito interessante para trazer para vocês, a Jean foi quem cunhou, enfim, o modelo, e a ideia principal é só trazer para vocês que é um casamento, literalmente, né? É assim como a Jean e o Paul, é um casamento entre os cirurgiões e os hospitalistas. Se eu não tenho esse casamento, essa aproximação, eu provavelmente não vou ter resultado efetivo. E o casamento tem que estar dando certo, né? Não é um casamento que esteja acabando, pensando em separação, como a gente cansou de ver na pandemia. Próximo. A partir daí, a gente consegue ver um outro estudo muito legal do Journal of Hospital Medicine, mostrando que o comanejo em pacientes com fratura de quadril, nesse estudo, 230 pacientes, não alterou mortalidade. Então, é importante a gente entender, a minha perspectiva como médico hospitalista é que, no Brasil, sem dúvida, deve alterar a mortalidade. André, você tem evidência para isso? Não. Ainda não temos, teremos em breve, mas ainda não temos uma corte muito grande, né, de pacientes. Eu preciso ter uma corte grande para ver mortalidade, a maior parte dos pacientes, felizmente, não morrem. Eu preciso ter vários cases, né, de mortalidade para ver,
mas parece, enfim, que nos Estados Unidos, pelo menos, não alterou mortalidade. Próximo. A partir daí, a gente vai para como fazer. E aí, de forma muito importante, quase todos os serviços não sabem fazer. E é complexo fazer comanejo. Então, a gente cansa de conversar com os hospitais que tentam fazer o comanejo da sua forma e que não dá certo. Uma das primeiras perguntas são as grandes questões do comanejo, né? Qual equipe é a principal responsável? E essa é uma questão super importante, né? Normalmente a gente coloca os pacientes, continuam sendo assistidos pelos cirurgiões no prontuário do paciente. Mas eu tenho duas equipes responsáveis, a ortopedia e o hospitalista, a neurocirurgia e o hospitalista, a oncologia e o hospitalista. Próximo. Depois a gente vai, quem é que é o paciente do comanejo? De novo, eu preciso ter pacientes que tenham ou cirurgias de grande complexidade, ou pacientes com muitas comorbidades, que vão ter um maior risco de ficar mais tempo hospitalizados, ou que vão ter um maior risco de ter complicação pós-operatória. Próximo. Comanejo para todos automático ou com critérios pré-definidos. Essa é uma questão muito legal. A gente teve uma experiência no hospital na região noroeste aqui do estado do Rio Grande do Sul, em que a gente automatizou, a gente estudou o perfil e colocou critérios muito claros dentro do MV, do sistema do prontuário eletrônico, que faziam com que a gente conseguisse automaticamente disparar o comanejo. A gente cada vez mais vem trabalhando com critérios pré-definidos que tem que ser analisado o perfil do hospital. Então não tem uma receita de bolo, gente. Vocês precisam ter uma amostra muito grande, precisam ter inteligência de avaliar quais são os pacientes de vocês que têm complicações. Quais são os pacientes de vocês que têm cancelamento cirúrgico por condições clínicas instáveis? Esses são o perfil de pacientes que a gente vai trabalhar. Próximo. A obrigação de prescrever, de novo, de forma muito interessante, é dos dois. A gente vai ter o ortopedista prescrevendo o dia a dia e os hospitalistas prescrevendo as questões clínicas, e quando não tiver nada para prescrever, né, eu não vou alterar a prescrição de ontem, o hospitalista não prescreve hoje. Próximo. E que tipo de equipe assistencial cuidará do paciente? Essa é uma pergunta super ampla, mas a questão mais interessante é que não são todos os hospitalistas que têm capacidade de fazer comanejo. Eu preciso ter algo que a gente chama de soft skill, eu preciso ter algo de comunicação efetiva com o cirurgião. Eu não posso ser o estudante, o doutorando do cirurgião, eu tenho que ter uma autonomia, eu tenho que ter mas eu não posso ser um cara belicoso, né? Não, o paciente é meu, eu vou fazer assim, ponto. Não, o paciente é compartilhado. O paciente é do cirurgião. Então, se eu não concordo, eu quero anticoagular, vou trazer os problemas mais usuais aqui. Eu quero anticoagular, o cirurgião não. Eu quero mudar o antibiótico, o cirurgião não. Eu quero trabalhar com dieta, são as áreas principais. E o cirurgião, eu quero reiniciar a dieta, o cirurgião não. Eu preciso conversar com o cirurgião e alinhar essa demanda e convencer o cirurgião de que é melhor para o paciente não ter um NPO prolongado. Então, esses são os pontos importantes da discussão. Próximo. Aí, a partir disso, a gente trabalha de forma muito profissional, em que eu consigo criar um acordo formal de seleção de pacientes e problemas, de definições da equipe da medicina hospitalar, de definições dos cirurgiões, dos limites de atuação, de padronização de comunicação, e que eu avalie periodicamente o processo. Próximo. A questão mais interessante, vou trazer aqui um case de um hospital filantrópico aqui da região sul do Brasil, próximo, que foi um dos grandes hospitais que nos ensinou a fazer comanejo. A gente aprendeu a fazer comanejo literalmente no final de 2012 e início de 2013. A gente definiu de forma muito clara quem são os pacientes naquele hospital que teriam benefício com comanejo, então pacientes com comorbidades clínicas descompensadas, pacientes com internações, com intercorrências metabólicas, pacientes com intercorrências infecciosas não relacionadas ao CIP cirúrgico. Cirurgiões, não chamem o médico hospitalista para tratar infecção de ferida operatória. Essa é uma coisa de vocês, cirurgiões. Então, e um paciente que tivesse uma cirurgia de grande porte com presença de comorbidades. Isso tudo foi estudado, se estudou o perfil inteiro do hospital e se viu que esses pacientes são os pacientes com maior benefício do comanejo. Próximo. A partir daí, a gente vai colocar quais são as competências que o médico cirurgião tem que fazer e quais são as competências que o hospitalista tem que fazer. O cirurgião é o assistente, ele que preenche a IH, se for no SUS. Ele que vê todos os dias o paciente evolui no prontuário. Ele que prescreve de forma médica diária. Isso aqui, tudo que a gente está trazendo é função do médico assistente, né? Não tem nada de novo. Mas a gente tem que deixar claro, do ponto de vista documental,
que esse paciente ele tem um médico assistente e que o hospitalista não vai substituir a função dele. Próximo. A partir daí, a gente consegue trabalhar questões importantes, como, por exemplo, procedimentos cirúrgicos, acompanhamento pós-operatório, é uma função do cirurgião. Conseguir conversar, essa é uma questão importante, né? A gente criar uma forma de comunicação efetiva com os cirurgiões, fornecimento de atestados e laudos médicos e planejar, enfim, efetivar alta nesse hospital. Próximo. E para o hospitalista, toda a questão que compete ao hospitalista, como ver todos os dias os pacientes, fazer o pré-operatório, ajustar as medicações clínicas, manter uma comunicação acessível e, quando não tiver absolutamente mais nada do ponto de vista clínico para fazer, sair do caso. Então, aqui é uma questão muito importante, né? Eu não preciso acompanhar um paciente cirúrgico até a alta. Alguns pacientes eu não tenho mais benefício em acompanhar ele. Então, eu resolvi o problema clínico, mas o paciente está aguardando uma outra cirurgia, está aguardando uma órtese, uma prótese. Bom, eu saio do caso e, se for necessário, eu reentro em um segundo momento. Próximo. Então, nesse modelo, nesse hospital, todo o paciente internado na equipe de traumatologia foi iniciado com manejo em novembro de 2012. E aqui teve uma questão importante para vocês entenderem um pouquinho o impacto, né? A gente teve nesse hospital uma organização dos ortopedistas que colocaram como condição para a renovação do contrato que todos os seus pacientes tivessem com manejo. Então, quando eu digo que é algo que engaja os cirurgiões e faz com que a gente consiga, por exemplo, competir, né, entre um hospital privado e outro, como é que eu levo o meu corpo clínico, esse é um dos grandes estimuladores para os cirurgiões conseguirem ter mais médicos qualificados, enfim, no seu corpo clínico. Aqui a gente tem uma corte de quase 2 anos para mostrar um pouquinho, geralmente pacientes em politrauma, 170 pacientes, enfim, com uma idade média de 54 anos e um tempo médio naquele momento de 10,2 dias. Nós vamos, próximo, mostrar para vocês o que aconteceu com o tempo de internação dos pacientes. Quase ninguém foi a óbito, acho que essa é uma questão bem interessante, e muito pouco reinterna, embora a gente quisesse que nenhum reinternasse. Depois a gente foi analisar e tentar entender por que esses pacientes reinternam, e a gente vai falar um pouquinho no próximo slide. Depois a gente tem o case, no próximo slide, de um grupo gigante hospitalar público, enfim, aqui a gente está falando de um grupo de ao redor de 1.600 leitos de 4 hospitais federais, e reparem que mais ou menos nesse perfil as diretrizes eram as mesmas, mas a gente tinha aqui pacientes muito graves que vinham da UTI, então um hospital com 60 leitos de UTI e que sempre com pouca leito de UTI para demanda. Então, às vezes, eu tinha pacientes bem graves que deveriam estar na UTI que vinham para o andar. Esse é o paciente que eu não posso esperar 24, 48 horas pós-UTI para vê-lo. E aí fecha bem aquela ideia de o hospitalista resgatar o paciente cirúrgico. Então, o paciente fez uma cirurgia, complicou, foi para a UTI, e aí ele vai da UTI de volta para a equipe cirúrgica e só chama um hospitalista 2, 3, 4 dias depois, quando ele está séptico, quando ele está com um edema agudo de pulmão, quando é tarde, gente. Então, aqui a gente definiu que todos os pacientes da UTI desse hospital eram vistos no mesmo dia da alta da UTI pelo hospitalista. Próximo. E a gente consegue ver, aí se definiu de questões bem interessantes, que foram bem parecidas com outro hospital. Próximo. Mas aqui teve, e eu coloquei em negrito aqui para vocês, teve 2 questões muito interessantes. Tá? Uma delas, se o paciente piora no andar, não cabe ao hospitalista ficar ligando para a UTI, vendo se tem leito, indica... Essa é uma função do cirurgião, do médico assistente. É o médico assistente que tem que, bom, piorou o paciente, eu, como médico assistente, sou responsável por providenciar um leito de UTI. E o item 9, para trazer para vocês, é a questão de definição de grau de investimento, até onde nós vamos, né? Então, a gente vai reanimar o paciente, uma reanimação cardíaca, caso tenha uma parada cardíaca, a gente vai entubar um paciente, colocar ele no respirador, caso ele tenha uma parada respiratória, ele vai para a UTI se ele piorar. Então, essa é uma definição em conjunto, mas que não tem como o hospitalista sozinho tomar. Então, esse é um ponto importante que a gente teve que colocar nessas diretrizes. Próximo. E o hospitalista, mais ou menos, que vocês já viram no outro, acho que a gente já pode passar para o próximo slide. Os resultados, de forma interessante, mostram sempre cortes muito grandes de pacientes, acho que esse é o dado importante, que não são, primeiro, todos os pacientes, aqui uma corte de 1 ano, de 265 comanejos, não são todos os pacientes de comanejo que têm indicação de comanejo.
Então, reparem aqui, de 265 pacientes de comanejo, 56 não tinham indicação. E 56 não foram feitos comanejos. E por que não foram, né? Porque metade deles não tinham indicação de comanejo, 30% deveriam ir para UTI, não era para comanejo que eles deveriam, é aquilo que eu acabei de falar, e 3,6% porque já tinha se resolvido o problema até a solicitação do comanejo. Próximo. Isso é interessante para a gente conseguir ver que os pacientes de comanejo são muito doentes em hospitais públicos. Reparem aqui como a idade não é tão elevada, mas reparem o tempo de internação que o paciente já está no hospital quando começou o comanejo. Nós estamos falando de 42 dias de mediana, gente. Nós estamos falando daquela ponta do iceberg, né? Muito provavelmente está se chamando aqui o comanejo de forma muito tardia. Reparem que o comanejo fica 6 dias em mediana com o paciente, variando de 3 a 11. Então, o paciente fica 40, mas o comanejo fica 6. Quer dizer, o meu problema é cirúrgico, não é clínico na sua maioria. Com um índice de Charlson, né, um índice de comorbidade de várias doenças, alto, né, de 4. Próximo. Quando a gente analisa o motivo do comanejo, essa tabela aqui é muito inovadora, gente. É muito incomum a gente encontrar evidência dentro do Brasil do motivo do comanejo. A gente percebe, primeira linha, que 50% dos pacientes têm mais de um motivo, mais de um problema. Esse é um primeiro ponto. Então, o paciente já tem 2 problemas ou mais. Quando a gente vai olhar o problema, a gente vai observar 2 grandes grupos. O grupo de infecção, né, geralmente relacionado à saúde, né, e o grupo de distúrbios hidroeletrolíticos e insuficiência renal. Então, esse perfaz 60% dos problemas que se chamam o hospitalista. Mas eu tenho 16% de insuficiência cardíaca descompensada, alterações glicêmicas em 7%, e tromboses, né? Trombose venosa profunda e TEP em 5%, e cardiopatia isquêmica em 5%. Então, esse é o grupo, e isso é uma coisa interessante, porque a gente não precisa, no comanejo, são sempre as mesmas coisas, gente. A gente quando for treinar o hospitalista para ser um médico de comanejo, a gente precisa treinar isso para ele. Ele não vai fugir muito disso. Ele não precisa ser o melhor cardiologista, ele não precisa ser o melhor pneumologista, não. Ele tem que ser um bom médico que consiga manejar sepse, distúrbio hidroeletrolítico, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica e trombose. Então, quando vocês olham assim quem é o médico hospitalista que vai fazer comanejo, não pode ser o super especialista. Eu tenho que ser um bom médico que consiga manejar um paciente hospitalizado. Próximo. A partir daí, a gente observa no desfecho o que aconteceu com o paciente quando eu fui chamado para o comanejo, que 22% dos pacientes morreram. Quer dizer, é uma mortalidade muito elevada. Né? 19% foram para a UTI depois do comanejo, mesmo eu negando aqueles comanejos. Aqui nós estamos falando só dos 209. E 5% foram transferidos. Não, esse teu paciente não é mais cirúrgico. Transfere para a clínica que a gente cuida melhor. Então, é importante a gente, nesse hospital, a gente ver que os pacientes eram graves demais e talvez solicitados tardiamente o comanejo. A partir daí, a gente observa que 74% dos pacientes se resolveu o problema do comanejo, que é muito bom, tá, gente? 3/4 dos problemas foram resolvidos, mesmo nesses pacientes graves. E a grande performance, assim, 61% de infecções. Aqui que não foi resolvido foi quem foi para a UTI, em sepse grave, choque e alteração glicêmica, quase todo mundo. Esse slide só mostra, é isso que eu queria trazer, a tese de mestrado do Dr. Paulo Ricardo Motim, que é preceptor do Conceição, em que ele foi estudar justamente no mestrado de epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul esses pacientes de comanejo. E o que se percebeu de forma muito interessante? Que se observou que a cada dia de atraso que o médico cirurgião ou subespecialista clínico demorava para chamar o hospitalista, eu aumentava a minha mortalidade como preditor independente. Então, basicamente, o Paulo conseguiu mostrar dois grandes preditores, uma corte muito grande de pacientes. O paciente que tinha um Charlson mais alto, uma carga de doença mais alto, era o paciente que morria mais, e o paciente que se demorava mais tempo para solicitar o comanejo era o paciente que morria mais. De forma muito interessante, assim, né, de um preditor de mortalidade. Próximo. A partir daí, é importante trazer para vocês as dificuldades do modelo. Não é um modelo simples. Ele gera muita sobrecarga de trabalho. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande dos diretores de entender que esses pacientes são pacientes a mais.
são pacientes, às vezes, que dão mais trabalho do que o paciente clínico. E para isso eu preciso de uma equipe para fazer comanejo. Eu não consigo fazer com que meu hospitalista da clínica, ele vê 10 pacientes, ele está nos rounds multidisciplinares, ele ensina os técnicos e ele ainda vai fazer 5 comanejos. Gente, do ponto de vista claro, é muito pesado a demanda assistencial desses pacientes. Próximo. Outra questão super importante é o distanciamento do cirurgião. Nós já estamos vivendo aqui com alguns cases. Eu preciso ter uma proximidade, eu preciso explicar o comanejo, eu preciso desenhar o protocolo para depois, obviamente, implementá-lo e mensurar. Eu preciso me comunicar com o cirurgião. Eu não sou estagiário do cirurgião, acho que é uma questão importante. Eu tenho uma relação de igual, né, de coassistência com o médico cirurgião. Próximo. A terceira questão super importante é que o modelo de saúde é todo fragmentado, né? E a gente vive isso. O comanejo, como a gente mostrou, ele é um modelo lean, gente, é um modelo enxuto. É um modelo que eu uno todo o processo, eu desfragmento. E aí eu tenho que trabalhar com a fragmentação do hospital, que eu tenho a caixinha do pronto-socorro, da enfermaria, que eu tenho a caixinha da UTI, que eu tenho a caixinha do cirurgião, a caixinha do clínico. A questão toda aqui não é só o cirurgião, gente. É muito difícil fazer com que o hospitalista faça um bom comanejo, que ele tenha humildade de dividir, que ele não seja o responsável para assinar tudo, que ele precisa de compartilhar dificuldades. Então, a gente também a gente tem a fragmentação das especialidades e fragmentação dos tipos de profissionais de saúde. Próximo. Eu tenho conflitos éticos importantes, e aqui é muito importante, né? Eu não consigo eticamente fazer comanejo se eu não concordo que aquele paciente tenha que ser operado. Eu não consigo fazer comanejo se eu vejo que a incidência de mediastinite pós-operatória numa equipe de cirurgia cardíaca é muito maior do que a literatura. Então, a gente tem uma coassistência, gente, não é um parecer, não é uma opinião. Ele envolve questões legais e éticas, porque o hospitalista ele é corresponsável legalmente pelo paciente. Se eu for ter um processo judicial, eu também posso ser corresponsabilizado, bem diferente da interconsulta. Próximo. E finalizando, eu gosto muito desse artigo do Siegel, ele coloca, a frase dele já é muito impactante, eu vi essa palestra dele no Congresso Americano de Medicina Hospitalar, de forma muito legal, essa era a aula dele, ele coloca que não é só porque a gente pode, isso não significa que a gente deve. Então, é importante, não, a gente pode fazer com manejo, então a gente vai fazer. Não, a gente tem que ter um uso racional do hospitalista no comanejo. Eu tenho que fazer comanejo com quem eu tenho benefício, eu tenho que usar um recurso, que é o hospitalista, para quem precisa. Se o meu hospitalista vai estar atuando em pacientes de baixíssima gravidade, eu não vou ter benefício. É mais um médico que eu estou pagando 2, o cirurgião mais o hospitalista, para ver um paciente que não agrega valor ao paciente. Próximo. E ali define algumas perguntas que, para mim, são um mantra. Tem vários artigos sobre isso, mas esse aqui está muito legal, gente. Sigam no Journal of Hospital Medicine 2008. O que ele diz, assim? Que o hospitalista tem que sempre se perguntar essas 6 perguntas antes de iniciar o comanejo. Por que eu estou sendo chamado para o comanejo? O paciente tem comorbidades que requerem a minha assistência? O paciente tem realmente necessidade clínica do meu comanejo? O serviço ou você tem capacidade de prover o comanejo? Se não, quais serão as consequências para o paciente? Essa é uma questão super importante. Se eu tenho uma demanda, trazendo aquela ideia de sobrecarga muito grande de pacientes, se eu vou estar vendo um paciente em comanejo, eu vou estar deixando de ver bem um paciente clínico meu. Então, tem que estar muito claro isso de forma importante. Mas, mesmo assim, se tem benefício se eu conseguir ver. Se eu não ver o paciente, o que vai acontecer com o paciente? Ele vai falecer de edema agudo? Ele não vai ter alta? Então, essas 2 perguntas são super importantes. A relação entre o hospitalista e o cirurgião é equânime, justa e ética? E o que pode dar errado quando eu for iniciar um comanejo? Então, esses pontos são fundamentais e tem que ser treinados, não é simples, tá, gente? Para a gente conseguir convencer o cirurgião, convencer a diretoria, convencer o hospitalista de que é racional esse modelo de comanejo. Próximo. E a partir daí, a ideia, depois eu fico para dúvidas, trazer para vocês de forma simples a ideia de que comanejo é algo extremamente complexo de ser implementado. Ele tem várias facetas. Agora, no momento que eu implemento ele, eu tenho um grande benefício assistencial em termos de tempo de internação, em termos de diminuição de custo, aumento de faturamento com bloco cirúrgico, diminuição de suspensão de cirurgias por cancelamento de condições clínicas,
melhora da experiência do paciente e melhora da experiência da equipe, do time. Então, se nós tivermos gestores, enfim, assistindo a essa palestra, urge para vocês, se vocês têm pacientes cirúrgicos mais complexos, se não é só um hospital-dia, de forma muito simples, vocês têm que ter como manejo no modelo assistencial dos pacientes cirúrgicos, clínicos, oncológicos, enfim, do hospital. Gente, muito obrigado.